Olá, bem-vindos a mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. E tanto se falou que acabou se confirmando na prática, né? A real intenção, que desde sempre era sabida, né, do governo Trump em classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, entre outros motivos, mas, sobretudo, tinha como foco as operações financeiras realizadas por meio do mecanismo PIX. Eu não tenho a dimensão exata, mas calcula-se que pelo menos mais de 90% das operações, das transações hoje em dia sejam feitas por via PIX. São números grandiosos, são volumes de recursos que... O fato é que o governo americano está de olho no PIX e não para receber, mas para tirar, para acabar ou pelo menos tentar minar o que já existe, né? O que isso quer dizer? Por que vai acontecer? O que pode haver? Só o tempo poderá responder, né? Hoje, por acaso, a Folha de São Paulo estampa na primeira página uma foto do presidente Lula com cartaz: não mexa no nosso PIX, ou algo parecido com isso. A coisa tomou esse vulto, né? A ponto de um presidente levantar um cartaz, né, para poder pedir a não intervenção no PIX. Não sei. Vamos entender melhor isso aí. Mas o que o governo americano quer? Por que o PIX é tão preocupante assim? Na realidade, vamos por partes, né? Vamos dar uma de Frankenstein aqui, vamos trabalhar por partes. Como diz o açougueiro, né? Vamos por partes. Primeira coisa, essa questão da questão do crime, né? Do crime organizado para terrorista, era uma das questões do governo americano, né? Para que ele pudesse ter maior... ele pudesse ter poder de maior intervenção, né? Em determinadas situações. E aí a gente eu sempre coloco, olha, temos aí realmente o problema da intervenção estrangeira, mas de outra banda também serve assim para nós brasileiros, para o governo, entender que esse problema do crime organizado no Brasil está começando a afetar e trazer consequências em outros países. Quer dizer, cresceu demais, nós temos que resolver. É aquela história, você não quer que ninguém mande na sua casa, então faça o seu trabalho. Mas aí isso ele fez, né, por conta de que foi o Flávio Bolsonaro lá, e o pessoal está colocando, as pessoas pensam, não foi o Flávio Bolsonaro, né, que foi pedir, não, o governo americano queria isso e aproveitou a ida dele lá até para falar, não, mas eu fiz por conta dele, né, foi o pessoal da política brasileira que pediu, e jogou a bomba nele. E a questão do PIX, que é outra coisa também, não foi tanto pelo crime organizado, foi mais por aquele estudo que eles estavam fazendo, que era o departamento americano, fazendo uma pesquisa, né? Que é uma pesquisa para com o inglês ver. Eles queriam mexer com o PIX, criar situações, né, boas para, inclusive, justificar tarifas, porque a Suprema Corte tirou as tarifas americanas na forma que eles foram colocados, né? Então eles estão usando essa possibilidade aí, dizendo que o país tem alguns problemas, não é só o Brasil, tá? Eu estava tentando isso para voltar tarifas para várias partes do mundo. Não sei qual é a lógica dele, muito embora a população americana, como eu falei, até mesmo entre os republicanos, acho que 60% dos republicanos acham que o Trump é louco, né? Então é difícil ali. Mas assim, PIX, né? Se eu já não coloquei, vou colocar. O que é o problema do PIX? O problema do PIX não é o PIX. PIX não ajuda a fazer bandido, que ele coloca isso aí, não, o crime organizado usa o PIX para lavar dinheiro. Bananice, gente, pelo amor de Deus, isso é uma pessoa que é um indigente intelectual que pensa uma coisa dessa. PIX é uma forma de pagamento. Qual o grande problema? O sistema de pagamentos no mundo hoje é dominado por bandeiras americanas. Visa, Mastercard, American, Diners. E você vai fazer sua comprinha lá à vista, você passa no débito, 2% a 3% daquela compra é a taxa da bandeira. Tanto que até os comerciantes falam, você quer fazer no Pix? Porque eles vão ter que pagar esses 3%, esses 2%. Então é isso. E quando você coloca o Pix, que é gerido pelo Banco Central, não por uma empresa privada e não tem taxa, tá?
para as transações envolvendo pessoas físicas, pessoas jurídicas tem, mas ainda é muito baixa, tá? Muito baixa. Você tira mercado da empresa americana, porque isso com certeza diminuiu a lucratividade da Visa, da Mastercard, porque o que você pagava no débito agora paga no Pix. Para você, consumidor, você tem 2% ali de desconto, alguma coisa assim, mas no grosso, nos bilhões que são geridos, são movimentados todos os dias no Brasil em compras, isso é um impacto gigante. E aí tem um outro ponto que eles têm de preocupação. A China tem um sistema de pagamento deles. Se você vai na China, você não vai com a bandeira Visa, com a Mastercard ou da Elo brasileira, não tem. Você vai lá, você tem que fazer usar o sistema chinês. Você coloca o dinheiro no sistema chinês, daí usa os cartões, o sistema eletrônico deles. Só que a China é a China, é deles. O Brasil é um país ocidental, é um país, vamos dizer assim, que ele pode exportar isso. E qual é a grande preocupação? Outros países europeus, ou sei lá de onde seja, essa modalidade é interessante. Você já imaginou o baque que vai dar na Visa, na Mastercard? Então o problema não tem nada a ver com bandido, não tem nada a ver com práticas, é que está atrapalhando empresas gigantes americanas. Visa, Mastercard, Diners, América, é isso. Então, é uma questão econômica. Tá? Não é o Flávio Bolsonaro que foi lá. Sabe, me desculpe, Flávio Bolsonaro, mas eu acho que ele caiu numa grande cilada. Que ele foi lá fazer essas besteiras, o Trump usou ele como bode expiatório. Até o pessoal fala, né? Eu, na minha concepção, eu acho que o Trump, se tem uma coisa que ele não era, um amigo do Flávio Bolsonaro. Porque ele voltou pro Brasil com essa pecha. Até as pessoas de direita estão falando, putz, mas ele foi lá para taxar. Vamos falar agora da taxa, né? Que é uma das coisas que o Trump quer colocar de novo, as taxas do Brasil. E assim, ficou uma situação ruim, porque ele deu problema do Pix. Deu problema também, deu a questão aí do crime organizado. E aí depois o Pix. E aí, e o Flávio Bolsonaro, de uma forma extremamente pueril, e ainda falou antes de acontecer, e vem mais coisas. Eu dei isso na entrevista, e vem mais coisas. 2 dias depois aparece, a Casa Branca libera a foto, né? Eles de braço, né? De ombro, assim, em abraço, e o Trump fala que vai fazer tarifas para o Brasil. Você acha que o empresariado brasileiro falou, nossa, que bacana o Flávio Bolsonaro trouxe taxas para o Brasil. Gente, pelo amor de Deus. Tá jogando contra, Sabe? Negócio. Aí fala o Trump. O Trump, ele pode ser traçado de louco, tudo, mas ele não é louco, não é bobo, não. Ele não chegou onde chegou por ser burro. Tá? Onde ele chegou? Ele é o presidente da maior nação mais rico do mundo. Tá? Pode não durar muito isso, né? Porque aquela história, até Roma um dia caiu. Mas ele não chegou onde chegou por ser bobo. Você acha que ele não sabe que ele fazendo esse tipo de coisa vai complicar a vida do Flávio Bolsonaro numa eleição? Então, amigo, ouviu? Amigo que nem esse, você não precisa de inimigo. Né? Já se disse, né? Que Deus nos livra dos amigos, né? Porque dos inimigos você sabe o que esperar. Dos amigos você nunca sabe. O que pode ser feito como reação? Existe alguma coisa que possa ser feito para tentar diminuir ou até evitar esse tipo de medida? Olha, primeira coisa, vamos colocar essa questão do Pix. Não vai, o Brasil não vai abrir mão do Pix. Tá? Não vai. Então, ele vai espernear, vai fazer tudo, mas não vai. Ele não vai invadir o Brasil por causa de Pix. Isso não vai acontecer. Quer dizer, o Pix não cai? O Pix não cai. Então, dá licença. Eu não vou lembrar o nome, mas você que me parou hoje no cruzamento lá com o cartazinho lá, que aceita o esmola em Pix, pode ficar despreocupado. Vai continuar. Que vai continuar. Desculpe, eu não lembro do seu nome, mas a gente se parou ali na ponte da Marginal. Fique tranquilo, mas vamos lá. E vou falar mais. No dia do debate, se tiver lá, que vai ter esse debate, Lula, Flávio Bolsonaro, Zema, Caiado, sei lá, os que estão se pintando hoje aí, o Lula vai chegar, você tentou derrubar o Pix brasileiro e eu mantive. Ele vai ter que escutar isso ainda, tá? Ele vai ter que escutar o Flávio Bolsonaro. Se o Lula for sincero e tiver lembrança, eu mantive o Pix que seu pai criou. Que seu... Gente, é interessante, tá interessante.
Nesse tarifaço que o departamento... Eu esqueci o nome do departamento americano que fez essa pesquisa. Ele coloca lá os motivos, né, do tarifaço, alguns deles lá questões ambientais, né, do desmatamento brasileiro que está caindo. Seria interessante que parasse, mas está caindo. Né? Mas, gente, que ministro brasileiro de que governo falou onde passa o boi passa uma boiada? Se teve problema de desmatamento, não foi agora. Foi muito antes. Então, essa taxa, se você tem motivação para essa taxa, está no governo Bolsonaro. Sabe, eu não tô criticando isso, eu estou falando fatos. Fatos. Presidente, agora é o momento que você sabe que onde passa o boi, passa a boiada. Está lá gravado. O ministro do Meio Ambiente. Aliás, não só isso, como frases muito mais graves foram ditas lá, como o caso da troca do comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em que Vossa Excelência, Sua Excelência lá lembrou bem, pô, eu vou me F lá, porque meus filhos estão lá, estão encrencados, eu não posso trocar o comando da Polícia Federal lá. Então, falou para um ministro que, por acaso, foi o juiz que condenou o atual presidente, deixou a magistratura para se tornar ministro e hoje é senador pelo Paraná. E é candidato ao governo, parece? Candidato ao governo do Paraná. Como a vida dá volta, né? Mas então, olha, tá uma piada isso. Você bem, o pessoal está preocupado. Tem o problema do desmatamento. Também. Mas a madeira não foi taxada. Tem outros problemas lá da questão do trabalho escravo que existe no agronegócio brasileiro, na pecuária. Existe aqui até do nosso lado. A gente já trouxe aqui um representante do Ministério do Trabalho, mas existe nos Estados Unidos também. Principalmente mexicanos, salvadorenhos, guatemaltecas que vão latinos, né? Latinos que trabalham lá em condições subhumanas. Sabe, existe lá também. Tá, mas a carne não foi taxada. Porque ele não pode taxar carne, senão vai dar inflação lá. Alguns produtos foram taxados. Na área de construção, de alguns equipamentos, isso pode não vai atrapalhar? Vai. Então, alguém pode ficar sem emprego? Pode. E quem vai ser o culpado disso? Vai ser a família Bolsonaro. De novo, né? Eles colocam... A discussão coloca a bola na marca do pênalti, a gente é obrigado a lembrar. Uma das gritas gerais da população lá foi em relação ao aumento do preço do papel higiênico. Exato! Então, que estava sobretaxada a celulose brasileira. Exatamente. O americano reclamou que o papel... Mas subiu o papel higiênico. O papel higiênico tá... Quer dizer, os Estados Unidos está se tornando também o país da piada pronta, né? O Brasil já é campeão, mas não... Tem umas memes que colocam lá o Trump de manhã, por favor, pega um suco de laranja para mim. Não tem, acabou. A gente não consegue expor. Não, tá tudo bem, pega um café. Também não pode. Não tem café? Não tem. Não, então vamos mudar essas taxas. É isso, sabe? Brasil, assim... Temos que fazer do limão, José Antônio, do limão fazer essa limonada. Tá? Porque quando você fala, por exemplo, de desmatamento, e nisso aí o próprio Lula está pecando, tá? Eu tenho isso aí, algumas rusgas que ele teve com a Marina Silva, que é uma extrema defensora do meio ambiente, a qual eu tiro, não estou usando o chapéu, mas se eu tivesse, eu tirava o chapéu para Marina Silva, que ela é defensora do meio ambiente e é defensora do meio ambiente. Ponto. Não tem meio termo. Ou você defende, ou não defende. Não precisa ser ecobobo. Nunca fui ecobobo. Tá? Mas eu já escutei o Bolsonaro falar que, tantas terras agricultáveis, né? E aí, servindo de floresta. Tantas terras agricultáveis. Gente, esse problema do desmatamento no Brasil é um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta na sua exportação. Europa tem restrições por conta disso. Os Estados Unidos, embora hoje o Trump não seja nenhum exemplo de ecologia, está usando isso contra a gente. Então, isso tem custo. Quando você vê lá o pessoal da França, lá principalmente, da Bélgica, contra a carne brasileira, né, aos nossos inimigos lá na Europa. Mas vamos começar a pensar o porquê acontece isso.
Não é porque eles olham pra gente, eu não gosto dele, que ele não tem olho verde, não. É porque para você produzir carne na Europa, você tem N restrições. Então você tem que ter confinamento, você não pode fazer desmatamento, isso custa. Então a carne europeia tem um custo. A carne brasileira ainda tem muito lugar que é feito na base do desmatamento e joga o boi, ele que... É assim no Brasil, aí fica mais barato. E é o que eles reclamam lá fora. Pô, a gente tem que seguir um monte de regra, um monte de regramento aqui, e aí a gente tem obrigado, a gente pode comprar deles mais barato porque eles não seguem as mesmas regras nossas. Começa a analisar o porquê das coisas. Entendo. Fiquem espertos. Essa discussão também abre caminho para uma... A gente pouco falou dele aqui, né? Se é que falou alguma vez, deve ter falado muito superficialmente. Parece que, segundo se noticia, né? Esse programa é gravado, gente. Então a gente não tem como ter até a clareza, mas parece que tem uma agenda prevista para o próximo dia 10, né? Se eu não estou enganado. Da vinda do governador licenciado em Minas, Romeu Zema. Diz que ele vai oferecer até um grupo se formando aí. Santa Vitória. Fazer um almoço no Santa Vitória. Essa gente não vai comer no Bom Prato, com certeza. Jamais iria lá. Romeu Zema, é a dita terceira via? Olha, eu tenho uma certa admiração pelo Romeu Zema, tá? Pelo trabalho que ele fez em Minas Gerais. Ele fez um bom trabalho em Minas Gerais. Ele pegou um estado falido. Ponto. Tinha problemas lá em matéria de pagamento de funcionários, sim. Ele conseguiu resolver. Não é nenhum é perfeito. Caiado também fez um bom trabalho. Goiás. Tá? Em Goiás, ele trabalhou bastante na questão até mesmo de informatização, tá? Muitas pessoas ligam ele só ao agronegócio, mas ele tem... Eu acho interessante o trabalho do Romeu Zema. Briga bastante, né, hoje com o Supremo. E eu não vejo o Romeu Zema como um cara que vai lá conversar com o Trump para querer taxar o Brasil, tá? Não vejo isso. Não, falar para você, vou votar nesse ou naquele, não sei ainda. Estou sendo honesto, viu? Estou sendo bem honesto. Estou analisando, estou vendo tudo. Agora, uma coisa eu tenho comigo, tá? Não finalizei ainda o meu voto, que eu acho extremamente importante. É um voto. O seu é um voto. Mas essa coletividade de votos muda o país, tá? Então é importante dar valor para o seu voto, tá? Mas uma coisa eu tenho para mim, tá? Eu defendo quem defende o Brasil. É o meu país. Eu acho que o presidente da República tem que defender o seu país, tá? Então, não sei se deu para passar o recado em quem talvez eu não vote, né? Mas assim, até esse momento, ou se muda muito de postura, mas me desculpe, eu defendo. Eu acho que vamos começar pela minha casa. Eu tenho minha casa, minha esposa e minhas filhas. Se eu não defender a minha família, quem vai? Se o prefeito não defender a sua cidade, quem vai? Governador, mesma coisa. O presidente, mesma coisa. Você tem que defender o seu. Quando você está de presidente, é porque você recebeu um voto. Você recebeu um voto, aquela pessoa quer que você defenda os interesses dela, como cidadão. Não defender, viu? Make America Great Again, sabe? E quem está fazendo isso é o Trump. Assim como no Reino Unido, quem tem que defender o Reino Unido é o primeiro-ministro do Reino Unido. Só que temos que ter bom senso e trabalharmos em coletividade, que o mundo ainda é um mundo civilizado, esperamos, né? E aí nós vemos aí algumas besteiras, guerras, alguma coisa que não teria mais motivo para ser, tá? Então, mas é isso. Eu acho que né? Você perguntou do Romeu Zema, eu admiro o trabalho dele, eu admiro. Tá se cogitando de uma aliança entre ele e o Caiado, ou mesmo dele ser vice do Flávio Bolsonaro. Isso não vai ser. Eu já falo para você de cara, o Zema não vai ser vice do Flávio. Principalmente pelas últimas informações que eu tive agora. Tá? Zema e Caiado,
está tendo um problema, porque o PSD, né, trouxe o Caiado para ter o candidato, né, e não estão vendo com bons olhos essa questão de... Porque não sabe quem vai ser vice de quem. Então até o próprio Kassab já falou, não, eu vou ser vice do Caiado, para se ter uma chapa pura, tá? Não acho, acho mais difícil essa união do Caiado e do Zema. Pode acontecer? Pode. A união do Zema e do Flávio, a não ser que mude muita coisa, cai um meteoro amanhã, sei lá, a gente não sabe o futuro. Mas hoje não existe essa possibilidade. Eu vou fazer aqui uma constatação, por favor, não confundam, não é uma expectativa nem uma torcida. Mas essa confusão, esse imbróglio, essa varafune que se meteu à direita, centrão, extrema-direita, não está indiretamente servindo de cabo eleitoral para a esquerda, não? Então, mas é o pessoal que eu estou falando. Eles estão fazendo a direita, que ela não se chama extrema-direita. Direita está fazendo algumas coisas que eu acho que o Lula, ele vai lá, briga. Não, se souber trabalhar... Não, mas ele briga, ele fala, mas eu acho que no bastidor ele tá dando risada. Eu falei, nossa, como esses caras são bacanas. Eu não percebi, né? Eu acho que ele tipo assim, o Trump é meu amigo. Tá me dando aí todos os argumentos, a bala para eu bater no meu inimigo. Sabe, gente, é isso. Sabe, quem tá ganhando e souber capitalizar isso é a esquerda. Que também, como eu falei, tá? Antes que o pessoal fale esquerda, direita, não defini nada ainda, né? Isso porque o nosso trabalho aqui é isento. Vem quem quiser, fala o que quiser. E a gente não critica ninguém pelas suas ideias. Ou seja, né? A direita, o centro, ou a extrema-direita, se quiser, tal, como chamar, as correntes desse espectro estão servindo de cabo eleitoral para... E falo pelas minhas informações, minhas fontes, né? Que o pessoal, né, ontem houve um encontro, né, do Zema, ontem, antes do Caiado. Não, mas depois nós vamos nos unir aí, né, no segundo turno aí, para enfrentar. Porque eles já sabem que o Lula vai passar, né, isso é fato. Nós vamos nos unir. Mas eles falam aqui, depois, a hora que chega lá tomar o café na esquina, puta, né, fala aquele palavrão, que porcaria tá se fazendo? O que é isso? Porque tá estragando o nome de todos. Em resumo, o resultado dessa eleição vai ser definido mais por incompetência do que propriamente por mérito. Isso, né? É um grande infelizmente. Infelizmente. Como eu falei, critico algumas coisas do governo atual. Essa questão aí da taxa da blusinha. Não, precisamos tirar a taxa da blusinha. Gente, você está dando a produção brasileira para a China. Desculpa, gosto muito da China. E ela está fazendo a parte dela, está sendo inteligente. Nós temos que ser inteligentes aqui. Ver o nosso lado, senão ninguém vê. É difícil. É isso? É isso. Gente, essa foi mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil. Se inscreva no nosso canal, acompanhe, compartilhe, nos siga. Até a próxima, muito obrigado.